Continuando agora, nossa segunda parte dos exercícios, nós vamos lá para a página 172, onde nós começamos a falar de frações equivalentes. Não, começa na 171, frações equivalentes. Estou lendo aqui, Carlos tinha 3 tiras de papéis iguais. Com elas, realizou a seguinte atividade, sugerida pela professora de matemática. Dividiu a primeira tira em 2 partes iguais, pintou apenas uma. A segunda dividiu em 4 partes iguais, pintou 2 delas. A terceira foi dividida em 8 partes iguais e Carlos pintou 4. Aí vem, a explicação de como ele fez, bonitinho, até chegar à conclusão que nós temos aí 3 frações equivalentes. Para quem estava nas aulas, quem assiste todas as nossas aulas, parece com a atividade de chocolate, hein? Quem comeu mais, tá? Então, aqui nós temos uma explicação na página ainda 172. Façam a leitura, tentem entender um pouquinho, que isso vai ajudando. Já na página 173, nós temos aqui, simplificação de frações. Nós temos vídeos gravados mostrando essa ideia da equivalência, quando eu posso simplificar, que é através da divisão. Então, vocês vão olhar com calma os vídeos para aí começar a pensar nas atividades, tá bom? As atividades meio que tá tudo junto e misturado, então eu vou explicar cada uma delas para vocês compreenderem cada um dos exercícios e poderem realizar com segurança. Atividade 27. Observe os esquemas A e B e responda. Em qual deles podemos representar as partes coloridas das figuras por meio de frações equivalentes? Eu tenho 2 esquemas, o esquema A e o esquema B. Em quais das situações a gente consegue pensar em equivalência? Lembrando que frações equivalentes são frações que, apesar de serem escritas com números diferentes, representam a mesma quantidade. Quando você descobrir, escreve para mim, no exercício, qual é a equivalência que você encontrou aí, tá bom? Que frações você conseguiu tirar do esquema A, que frações você conseguiu tirar do esquema B para você concluir essa equivalência. Não precisa desenhar, tá bom? Esse exercício dá um pouquinho de trabalho para desenhar, então não precisa. É só responder de maneira organizada. Se quiser desenhar, tudo bem. Mas o mais importante é resolver, acertar, tá bom? 28. Copie as igualdades. Agora eu tenho que copiar. Copie as igualdades a seguir em seu caderno e complete-as com números que faltam em cada caso, para que as frações sejam equivalentes, tá? Também tem um vídeo um pouquinho parecido com esse, Aqui, que nem na letra A, eu tenho 15/25. E eu tenho igual a quadradinho sobre quadradinho. Nesse caso, nós temos aí uma infinidade de maneiras para a gente preencher esses quadradinhos. Por quê? Eu posso dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Eu posso multiplicar por uma infinidade de números que eu sempre vou obter uma fração equivalente a 15/25, Isso porque eu sei que a gente tem que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Então, vocês vão pensar em cada uma das situações. Atividade 29, nós vamos fazer na aula online, então não precisa fazer, tá? Nós vamos da 28 lá para 30. Na 30, fala assim: determine o número que substitui o quadradinho em cada caso a seguir, sabendo que as frações são equivalentes. Aqui eu já tenho uma afirmação, as frações são equivalentes. Então, quais números eu posso colocar dentro do quadradinho para manter essa equivalência? Ok? Aí vem a pergunta: qual estratégia você utilizou para resolver essa atividade?
Então, eu fui fazendo multiplicação, eu fui fazendo divisão, eu pensei, eu usei a tabuada. Tentem conversar com vocês mesmos, né? E mostrar para mim como vocês fizeram. Depois, nós vamos para a atividade 31. Obtenha a fração equivalente a 2/3, cujo numerador é 32. Então, aqui tem uma condição, tá? Vocês têm que respeitar. Depois, letra B. Obtenha, então, a fração equivalente a 3/5, cuja soma do numerador com o denominador é 24. Então, vocês vão pensar numa equivalente, só que quando vocês somarem o numerador e o denominador, a condição é que o resultado seja 24, tá? 32 e 33 nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer em sala essa atividade. Aí a gente vai lá para o 34. Simplifique as frações a seguir, tornando-as irredutíveis. Nesse caso, todas as frações que foram dadas aí são possíveis de simplificação. Vocês vão ter que encontrar um número para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Tem que ser um divisor comum, até obter frações equivalentes, tá? Vejam os vídeos de simplificação, tá? Fração equivalente, que estão no grupo de vocês, para que vocês façam o exercício com muita facilidade. 35. Em cada caso, se possível, simplifique a fração para obter uma fração equivalente a ela. E de numerador, 1. Repare que o exercício 34 e 35, eles são muito parecidos. Porém, vem essa condição do 35, se possível. Muitas vezes, a gente não vai conseguir chegar na fração seguindo essa regra aí que o exercício quer, né? Equivalente, mas que tenha numerador 1. Então, se não for, você vai tentar. Se não for possível, você vai escrever: não é possível obter uma fração equivalente a essa dada, né? Com numerador 1. Então, ponto final. E aqui terminamos nossas atividades.